neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos cantando lindas melodias, sempre anunciando um reino de paz. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivemos com Cristo sem nada temer. Ele é nosso guia a nos proteger. Somos seus irmãos, esta é a nossa voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém nos separa deste grande amor, nem mesmo a morte nos abalará. É nosso prazer cantar em alta voz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todo método de vida que depende da mentira é inseguro. O amor ao dinheiro traz a mentira. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, que o amor ao dinheiro trouxe a mentira. E a mentira trouxe a morte. Especialmente quando se mente para o Espírito Santo, quando se mente para Deus. O resultado
é morte. E conforme nós temos aprendido, o principal pecado contra Deus é a idolatria, que é mãe da feitiçaria, é a doutrina falsa. Todos que pregam falsas doutrinas são mentirosos. E todos que creem em falsas doutrinas também são mentirosos. E a mentira, neste caso, não tem outro fim, outra sentença a não ser morte. Mentira é uma verdade pervertida. No caso religioso, é a Bíblia pervertida. E São Pedro disse que eles torcem-na para a sua própria perdição. Mentira é engano, mentira é impostura, é fraude, é falsidade. E há muitos que têm o hábito de mentir. A mentira é engano dos sentidos. E para os sentidos estarem enganados, é necessário que, antes de tudo, o espírito esteja enganado. A mentira é erro, é ilusão, é ideia, é opinião, juízo ou doutrina falsa. Por isso, ouvintes, todo método de vida que depende de mentira é inseguro. Nós encontramos no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 20, o moço do profeta Eliseu. Veja, o moço do profeta, não o moço de Baal, não o moço de qualquer outro ídolo, e não o moço de um falso profeta, mas o moço, o mensageiro contínuo de um verdadeiro profeta, mentindo por causa do prêmio da injustiça. E o que aconteceu? O resultado foi lepra. Você escute isso em 2 Reis, capítulo 5, verso 20. Nós temos também o caso de que a mentira desgraçou toda a semente daquele moço, para sempre. Porque veja que a sentença veio sobre ele e toda a sua semente, sobre seus filhos, não somente os que praticam, mas também os que consentem. Ora, isto é a palavra à luz do Espírito Santo. A mentira desgraçou o moço e toda a sua semente. Leia 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 20, e você encontrará que até a sua semente foi desgraçada. Porque o profeta disse: portanto, toda a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso branco como a neve. O que a mentira daquele rapaz causou? Causou uma maldição para a sua semente. Tudo isso por causa do amor do dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de toda amargura. A lepra foi sempre uma consequência do erro. Veja isso em Números 12. Quem ficou leproso não entrou na terra, no caso de Miriam, irmã do profeta. Veja, era moço do profeta, irmã do profeta. Moisés teve sua mão leprosa. Ainda que errasse, ficaria limpo. Êxodo 4, verso 17, você encontra isso. Então você já está encontrando uma porta. Porque quando a mão de Moisés ficou leprosa,
Isto queria dizer, na minha maneira, que eu recebi no meu coração, no meu pensamento, é que ainda que ele errasse, ele ficaria limpo. Na verdade, ele teve que morrer por causa do erro, mas ele não ficou leproso. Mas agora nós perguntamos, e Jó? O que fez Jó para ficar leproso? Mas ele ficou limpo. O que interessa é isso, 10 leprosos estavam sujos, leprosos, mas todos ficaram limpos ao encontrarem Jesus. Você pode estar na mentira. Jesus é a porta. Você pode estar numa doutrina errada. Jesus é a porta. Sara teve Deus por mentiroso e não morreu porque estava em Abraão. Ora, a mentira sempre exige uma sentença: morte. Porque o pai da mentira é o diabo. E devemos concluir, devemos pensar que ela é uma verdade pervertida, e não há maior verdade nesse século do que a mensagem do profeta desta era. Não tem que se perverter o dogma de uma denominação, porque ele já é pervertido em si. Não tem que se perverter uma mentira, porque ela já é uma perversão. O que viria a ser pervertido seria a verdade, e a verdade da era é a mensagem do profeta. Agora, os maiores mentirosos estavam com o profeta verdadeiro. Geazi estava com o profeta, Miriam estava com o profeta, Ananias e Safira estavam com o profeta de Deus, na igreja primitiva. Portanto, perguntamos, quem pode mentir a não ser aquele que perverte a verdade? Quem pode mentir pervertendo o dogma de uma denominação? Ninguém. Quem pode fazer uma nota falsa se ela não existe como real e verdadeira primeiro? Tem que haver uma nota verdadeira para haver uma falsa. E a única nota verdadeira que existe de Deus na terra é a mensagem que ele tem para a era. Portanto, quem mentiria? Quem a perverteria? Pervertem-na para a sua própria destruição, interpretando selos, interpretando terceira puxada, interpretando trovões do Apocalipse, interpretando coisas assim. Os pervertedores da verdade são homens que estão com o profeta. Sempre foi assim. E Jambres e James resistiram a Moisés. Eles resistiram legitimamente com tudo que eles tinham, não com o que Moisés tinha. Só que Moisés tinha mais do que eles. Agora, resistem à verdade com o que o profeta tem, mas o profeta tem algo mais do que tudo isto. Ele tem escondido de uma maneira manifestada o segredo de todo o mistério da Bíblia, o amor perfeito. O amor ao dinheiro traz amargura, o amor a Deus traz paz. O amor ao dinheiro produz mentira, a mentira, por sua vez, traz a condenação da morte. Porque crer numa orientação errada significa ir para o inferno. Na igreja primitiva, a mentira trouxe morte. E eu pergunto, hoje ela trará vida? Não. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, como o é de fato, Hebreus 13, verso 8, então a consequência do pecado religioso é o mesmo. O profeta desta era chegou a dizer: eu prefiro ficar um dia inteiro com um bêbado do que ficar uma hora com um mentiroso. Agora, ele tinha o Espírito Santo. Ele não falou isto com arrogância. Ele suportou muita gente mentirosa. Deus suporta, mas eles estão mortos em si.
E a consequência é inevitável. Deus abençoa o joio e o trigo com a mesma chuva, o mesmo sol. Mas o joio não é um mentiroso. Você tem que entender que o joio não é mentiroso. O joio se declara, se manifesta como joio. Aquela unha de gato, aquele capim na valha, eles não são mentirosos. O urubu não é um mentiroso. Ele não esconde, ele não come carniça somente escondido. Ele come na vista de todo mundo. O incrédulo não é mentiroso. Ele fuma, ele bebe, ele prostitui, ele faz tudo na vista de todo mundo. Ele não tem de quem tentar esconder. O mentiroso é justamente aquele que diz que não faz aquilo e faz. Ou como fica difícil o reino dos céus. Mas todos têm que entender que o reino do céu está acima de qualquer mérito humano, de qualquer condição humana, para cumprir aquilo que Jesus disse: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A salvação é uma coisa exclusiva de Deus para o homem. Somente Deus pode salvar, somente Deus pode levantar, somente Deus pode apagar a mentira, apagar essa mentira na sua testa, a marca da besta na sua testa, as 3 pessoas distintas, os batismos errados nos títulos e os rudimentos, o beabá da vida cristã. Se ele é falso, se a mamadeira é venenosa, então o que se espera daquele corpo? Isto é certo. Quem adultera sem mentir? Qual o homem que adultera sem mentir para a esposa? E qual a esposa que adultera sem mentir para o esposo? Como a igreja pode adulterar sem mentir para o Espírito Santo? Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Por amor ao dinheiro e querendo fazer média com São Pedro. Não se faz média com Deus, não se faz média com o Espírito Santo, não se faz média com o apóstolo de Deus. É preferível ver uma viúva dando 2 dinheirinhos do que tem, do que ver grandes homens dando muita coisa do que lhes sobra com mentira, com engodo, com engano. Como estão dando para Deus nesta era? Fortunas incalculáveis, missões incalculáveis, programas de rádio, televisão, fortunas incalculáveis. Oh, sim, se o tempo permitisse para nós vermos onde vai cair isto. Agora veja, quem pode ser mercenário do Evangelho sem mentir para o povo? Quem pode sustentar um ministério proselitista, de estar aqui e acolá chamando um e outro, sem mentir, sem aumentar um boato, sem diminuir? Quem pode? São todos mentirosos. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Isso é sentença de Deus. Uma falsa doutrina é uma mentira. É uma opinião, é uma ideia, é uma doutrina. Por isso Deus nos deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres verdadeiros para sustentarem a bandeira do Espírito e, sobretudo, Ele deu a grande porta da era, que é a mensagem. Só tem uma saída para você, sair da mentira. É entrar pela porta. E essa porta é Jesus. Deus olhando do céu para a terra não viu nem justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Vivíamos louvando juntos aos ídolos muros de condenação.
Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você baixar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você baixar. E a porta é Jesus. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram adiante de Cristo nesse mesmo arco, mas ele era a porta e ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, a porta é Jesus, a porta é Jesus. Todo método de vida que depende de mentira é inseguro. Note, se alguém te ensinar um caminho errado, você vai parar num destino errado. Por isso você precisa conhecer a mensagem da hora, a mensagem do dia, a mensagem que Deus nos enviou para nos preparar para o arrebatamento, nos indicando o caminho certo em relação ao batismo, à unicidade de Deus e toda a ordem e conduta da vida. Nós só podemos pedir a Deus para abençoar o povo através da verdade, porque somente a verdade é a bênção concreta e verdadeira. Como podemos abençoar o povo através de uma mentira? Isto não pode ser bênção, isto é maldição, diz a palavra. Mas agora você tem a bênção de Deus, que é a verdade. Não importa o homem, importa Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. Tome a verdade por fé no seu coração, em nome de Jesus Cristo, e seja abençoado agora. Amém, Jesus. Amém. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que eu triste humilhar
pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina um caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar.